tem muitos profissionais que participam aqui que são da atenção primária, então se é um paciente que ele está no nosso controle, a gente está sempre monitorando, ele já conhece, já está habituado com o nosso tratamento, quando ele vem numa situação de trauma, ele vem estressado, lógico, mas ele já vem confiando em você. Quando o paciente ele vem pela primeira vez ao seu consultório, ou se ele nunca foi ao dentista, sofreu um trauma e ele chega ao consultório logo traumatizado, a ideia que ele tem na cabeça é de que ir ao dentista é dolorido, de que ir ao dentista é sofrido. Então, é uma situação que agrava um pouquinho mais o nosso tratamento, e por isso que a gente tem que estar muito preparado para lidar com essa abordagem com a criança e com a família, que né, é o conjunto que a gente tem do tratamento. Então, algumas informações com relação à prevalência que a gente tem dos traumatismos na dentição decídua são que a maioria dos traumas eles acontecem na idade escolar das crianças, é uma época que as crianças praticam muitas atividades, muitas brincadeiras, esportes, então durante uma brincadeira ou outra, muitas vezes as crianças chocam uma com a outra e acabam traumatizando o dente. Mais frequente em meninos às vezes têm brincadeiras mais agressivas, mais agitadas, e aí acaba sendo a prevalência um pouco maior neles. A maioria das fraturas é no arco superior, na maxila, e envolve geralmente os incisivos, que são esses dentes da frente. Não sei se todas as pessoas que participam aqui são dentistas. Então, os dentes da frente, os incisivos geralmente são os mais acometidos, tanto os incisivos centrais quanto os laterais. Muitas vezes fraturas a gente tem no dente, lesões de subluxação, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada lesão, a gente vai detalhar o que é cada lesão, como tratar, a abordagem de cada uma. No Brasil, a gente tem uma prevalência de 9 a 36%, é uma prevalência alta, e no mundo é uma prevalência um pouco semelhante também, de 16 a 35%, então é uma prevalência alta, né, de crianças que sofrem lesão, trauma em dentes decíduos. E a gente tem uma informação importante, que de 0 a 6 anos, o trauma em lesão oral é o segundo mais comum. Então, de todos os traumas que uma criança sofre, né, na mucosa oral, na boca, nos dentes, é o segundo mais comum. Então, é muita coisa, a gente precisa estar muito atento a isso. Segundo a época do ano, o que a gente tem de relato dos autores? Eles falam que no Brasil, a época mais comum da ocorrência de traumatismos é durante as férias escolares, a época que as crianças estão mais ativas, fazendo mais brincadeiras, e aí acaba sendo o período mais comum. Já na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem uma situação que é um pouco diferente, então é mais no período escolar, e aí os autores relatam que muitas vezes é porque as crianças estão sem a tutela de alguém, sem um tutor, né, os pais responsáveis, alguém para estar acompanhando essa criança o tempo todo, e também durante o período de jogos de inverno, né, e aí são quando as crianças, é uma época que as crianças praticam muitos esportes, muitas atividades, e aí acaba sendo um período mais comum para a ocorrência dos tipos de traumatismo. Alguns fatores que são importantes, que a gente precisa considerar, são fatores predisponentes que favorecem, né, facilitam a ocorrência de alguns traumas. Então, o tipo de oclusão, o tipo de oclusão é como a oclusão é como a gente morde, né? Estou explicando caso alguém aqui não seja dentista, a oclusão é como a gente morde. Em alguns tipos de mordida, acaba que os dentes superiores, o arco superior, ele é um pouco mais para frente, um pouco mais projetado do que o arco inferior. Nesses casos, a criança fica mais suscetível também, porque o dente fica mais projetado. Então, na hora que ela sofre uma queda, o primeiro que bate é o dente anterior. Em casos também de pacientes que são respiradores bucais, são pacientes que têm hipotonia do lábio superior, então eles não conseguem na fala, não conseguem fechar muito o lábio, não tem um hábito de selamento labial. E aí, nesses casos, acaba que o dente ele fica muito exposto e durante o trauma, o lábio, de certa forma, ele amortece um pouco, para não chegar um impacto tão forte no dente descido. Quando a gente não tem a proteção do lábio, e aí o trauma ele chega inteiro no dente descido, e aí as consequências podem ser mais graves. Outra situação são os pacientes que têm mordida aberta anterior, né? Pacientes que têm hábito de sucção digital, de sucção de chupeta, muitas vezes eles têm, os incisivos eles são mais projetados e eles também ficam mais suscetíveis ao traumatismo, e aí o traumatismo fica com maior intensidade também. Para prevenção, algumas coisas que a gente já sabe, mas que a gente sempre tem que ficar atento, porque é num segundo de descuido que acontece. Então, crianças em época que estão aprendendo a andar, que estão começando a descobrir as coisas, interesse por tudo, curiosidade por tudo, então a gente não deixar essas crianças sozinhas, sempre ter a tutela de alguém, sempre alguém prestando atenção nessa criança, porque é num minuto de descuido que acontece o trauma. Entrou no carro, obrigatório uso de cadeirinha, a gente fica atento, trauma em acidente automobilístico é extremamente grave para as crianças, para os adultos também, mas para as crianças mais ainda. Sempre em casa, ou andar sem meia,
com o pezinho no chão, ou se for usar a meia, que seja uma meia antiderrapante, e aí ela ajuda também a não escorregar. E também esses protetores, né, de quinas, a gente sempre utilizar em alguns locais para a criança não bater a cabeça, não bater os dentes ali. Então, ficar atento com esses detalhes é bem importante. E aí, numa abordagem inicial, o que a gente tem? Muitas vezes, o que vai determinar todo o tratamento, tudo de consequência que a gente vai ter após um trauma é o que a gente faz logo no início. Então, acabou de sofrer um acidente, o que fazer? Naquele momento, muitas vezes é o que vai determinar o que vai acontecer. Se a gente tem a oportunidade de ter diálogo, conversa com o paciente imediatamente após o trauma, é o ideal. Então, é o paciente ligar para a gente, orienta, passar a situação, o que aconteceu, a gente já conseguir passar as orientações por telefone. Muitas vezes em unidade de saúde, isso fica um pouco difícil, né, do paciente conseguir esse acesso, é mais um consultório particular. Mas se a gente consegue passar essas orientações iniciais, é muito importante. E assim, as orientações iniciais, elas podem ser passadas também no momento de não trauma, no momento de uma consulta inicial, de uma consulta de prevenção, a gente já pode deixar a família orientada no caso de acontecer um acidente, como agir. Então, a gente não precisa necessariamente esperar acontecer um trauma, acontecer um acidente para a gente passar as orientações, né? E aí, esses cuidados imediatos, então, eles são fundamentais para que a gente possa definir o prognóstico muitas vezes. Então, numa abordagem inicial, pensando que o paciente já ligou para a gente já passou as orientações, ele sofreu trauma, a gente já orientou por telefone, chegou no consultório. Quando ele chega no consultório, a primeira coisa que a gente tem que olhar é se ele tem algum sinal sistêmico de algum problema neurológico. Então, dificuldade de locomoção, se o paciente está sem equilíbrio, se ele apresenta confusão mental, sangramento, náusea, então dor de cabeça, vômito. Isso tudo são relatos muito importantes para a gente ver a questão neurológica do paciente. Dificilmente esse paciente chega no consultório pra gente. Geralmente, quando a família vê que o caso é mais grave, já leva para uma emergência, né? E caso alguém aqui trabalhe em emergência também, é legal a gente ficar atento, porque esses casos, em geral, vão para emergência, eles muito dificilmente vão para o consultório. Então, pensando que a gente tem uma situação dessa, o paciente com um sinal sistêmico de alguma complicação neurológica e um dente com uma avulsão ou uma fratura alveolar, alguma questão assim. Sempre a situação sistêmica do paciente, ela é prioridade. Então, mesmo que o paciente tenha sofrido uma avulsão dental, antes ele ficar sem o dente do que ele ter algum problema neurológico, algum problema sistêmico envolvido. Então, melhor a gente deixar sem o dente, depois a gente reabilita e lidar como prioridade a questão sistêmica do paciente. E aí, o que a gente precisa conversar? Então, o paciente chegou no consultório, a gente já fez essa avaliação neurológica inicial, tá tudo bem, foi só o trauma na boca mesmo, vamos resolver aqui nossa situação no consultório mesmo. A gente vai fazer uma anamnese bem breve, então, rapidamente, a gente vai perguntar qual é o estado de saúde, se está tomando alguma medicação, se tem alguma alergia, se faz acompanhamento médico, aquelas perguntas básicas que a gente faz na anamnese, bem rápido, para a gente saber se precisar passar alguma medicação, como que a gente vai abordar. Se é um paciente nosso de rotina, maravilha, a gente já está acostumado, já conhece a rotina da família, já conhece, né, as medicações que o paciente usa. Isso é mais também no caso do paciente que a gente não teve contato ainda. Feita a anamnese inicial, a gente vai perguntar algumas questões sobre o trauma em si, sobre o acidente. Então, quando aconteceu o acidente, isso é muito importante. Então, assim, quando aconteceu, se foi há meia hora atrás, se foi há um dia atrás, se foi há minutos atrás, se o paciente estava na porta do seu consultório, isso é muito importante para a gente definir qual vai ser o nosso tratamento, qual o prognóstico que a gente espera disso. Aonde aconteceu um trauma, então se o trauma foi dentro de casa, se foi no ambiente limpo, se foi no asfalto, se foi na terra, né, isso vai determinar até o uso de medicação, se for o caso. E como aconteceu o trauma, né? Então, se o trauma foi uma pancada em direção anterior, se foi uma pancada em direção lateral, ou se foi uma pancada em direção inferior, né? Se ele foi, por exemplo, na região do mento, o trauma, a gente pode ter fraturas à distância, complicações à distância. Então, um trauma, por exemplo, na região do mento, não necessariamente ele vai ter algum problema só na região de incisivos inferiores. A gente pode ter alguma complicação no côndilo, nessa região, e também até fraturas em dentes posteriores. Então, quando sofre o trauma na região inferior, muitas vezes a gente fecha, né, a criança morde na hora e aí pode ter fratura em dente posterior. E isso pode começar a explicar alguma condição clínica que a gente veja.
Então é bacana a gente ficar atento com isso. Fizemos a anamnese, né? Perguntamos sobre como foi o trauma, abordagem do paciente, aí a gente vai começar a olhar como está o paciente. Então, primeira coisa é o exame extrabucal, e aí a gente vai ver se o paciente tem algum tipo de lesão extraoral na face, se ralou braço, cotovelo, se ralou a testa, como que foi esse tipo. Então, contusão, abrasão, laceração são lesões que a gente precisa ficar atento para saber como que foi esse trauma. Então, a gente sabe que metade praticamente dos pacientes, eles têm algum tipo de lesão em tecido mole, também é associada, e a gente tem que ficar atento com isso também. No exame intrabucal, a gente vai olhar se tem lesão em mucosa, na gengiva, se tiver algum sangramento importante, a gente pode, de repente, intervir, contendo alguma hemorragia, e se tem a presença de corpos estranhos, isso é muito importante. Então, às vezes, num trauma, o que acontece? Fratura um dente anterior, e aí esse fragmento, muitas vezes, ele fica aprisionado no lábio superior, ou pode ter fragmento de asfalto na mucosa do paciente, de terra, e a gente precisa ver isso, porque caso esse corpo estranho ele fique, depois isso vai gerar uma reação inflamatória, e é difícil a cicatrização, uma reação inflamatória no sentido de expulsar, né, o corpo estranho, e aí fica mais difícil a cicatrização, enfim, então sempre a gente limpar bem a região, a gente ter bastante cuidado no controle desses corpos estranhos, não deixar nada. E aí agora vamos efetivamente conversar sobre o tratamento em si, né? De quando acontece algum tipo de trauma, quais as possibilidades, quais tipos de trauma pode acontecer e qual o tratamento, qual o prognóstico, o que a gente espera de cada um desses, tá? Então a gente vai falar basicamente das trincas, né? Trincas de esmalte, as fraturas com esmalte dentina. Esmalte dentina, quando tem exposição pulpar, agrava um pouquinho mais. Fraturas coronorradiculares, que envolvem aí a parte da coroa e da raiz. Fraturas radiculares somente. E aí os tipos de luxação, né, que são a concussão, a subluxação, a luxação extrusiva, a lateral intrusiva e a avulsão, que é perda do elemento dental inteiro. Então vamos conversando sobre cada um. Começando pelo mais simples, né, a trinca. O que é uma trinca? A trinca é uma fratura incompleta que a gente tem, que ela fica só no esmalte, e a gente não tem perda de estrutura macroscópica. Então você não vai ver um pedaço de dente faltando, nada disso. É simplesmente uma linhazinha que você vai ver uma trinquinha na superfície do dente. E como que a gente pode fazer esse exame clínico? Como identificar a trinca? Às vezes a gente não consegue nem clinicamente identificar isso. A gente pode olhar por uma luz indireta, por exemplo, a luz do fotopolimerizador. A gente pode colocá-la por trás do dente. Então, nessa imagem, por exemplo, está fazendo o diagnóstico de mancha, mas no diagnóstico de trinca seria da mesma forma. A gente coloca a luz do fotopolimerizador por trás, na face palatina do dente, por exemplo, e aí a gente vai conseguir ver, muitas vezes, a linha de fratura. O prognóstico para isso é extremamente favorável. Muito tranquilo, não precisa da gente se preocupar. O tratamento é mesmo o acompanhamento clínico, o acompanhamento radiográfico durante as consultas que a gente vai fazer de manutenção. Então, trincas, muito tranquilo. Com relação às fraturas de esmalte, o que é uma fratura de esmalte? É uma perda de estrutura, né, da coroa, só que ela está só restrita ao esmalte. Uma lasquinha de esmalte, um pedacinho do esmalte que foi fraturada. Então, na primeira imagem, a gente tem uma imagem clínica, né, uma visão clínica do elemento 61, que perdeu um pedacinho, uma lasquinha de esmalte. E aí, dois esquemas, a gente tem numa visão frontal, né, o lascamento do esmalte, uma perdazinha, uma fratura de esmalte, e na última figura também uma visão lateral. Qual que é o tratamento para isso? Na dentição decida, a gente sempre tenta fazer o arredondamento. Na maioria das vezes a gente tenta fazer o arredondamento das bordas. Em último caso, a gente opta por fazer restauração. Por quê? Muitas vezes, para fazer uma restauração, a gente vai querer fazer um bisel, alguma questão para melhorar a estética, para não parecer a linha, e isso acaba que no bisel a gente pode desgastar mais do que a própria fratura em si. Então, a gente vai restaurar quando realmente tiver um incômodo estético, quando tiver algo incomodando, muitas vezes a família incomoda, né? Então, a gente deixa para restaurar se realmente for necessário, numa fratura de esmalte. E aí, a gente sempre tenta, na verdade, fazer o arredondamento das bordas, porque isso pode cortar, pode acabar machucando o paciente. Principalmente se for uma idade um paciente bem novinho. E aí sempre tentar uma lixinha, fazer o arredondamento dessas bordas. E aí o monitoramento ele é clínico radiográfico mesmo nas consultas de manutenção, a gente não precisa se preocupar em protocolo radiográfico para isso também, muito tranquilo, o prognóstico também é extremamente favorável para as fraturas de esmalte. Quando a gente tem já a fratura de esmalte dentina, é uma fratura um pouquinho maior. Então o que é? A perda de estrutura da coroa, com a exposição dos túbulos dentinários. E a gente tem a exposição da parte interna, né, que é a dentina, e isso gera sensibilidade. Então, o paciente tem queixa de sensibilidade e
Na maioria das vezes, uma queixa estética, porque a fratura já é de um pedaço maior do dente. E aí incomoda a família, às vezes a criança também fica incomodada nesses casos. E aí o tratamento, o que que é? Aí a restauração, que a gente pode fazer com resina composta mesmo, ou até a colagem do fragmento. A colagem do fragmento em dentes descidos, ela é um pouco mais difícil de ser realizada, com menos frequência. A gente realiza isso até pela dificuldade também, pelo às vezes o tamanho do fragmento é muito difícil de se recolocar. E a gente precisa ver também qual a condição que ele está esse fragmento. Ele precisa estar hidratado, limpo, a família tem que ter guardado para a gente conseguir colocar. É uma segunda opção, mas pode ser feito com menos frequência. A gente, em geral, opta pela restauração mesmo. O que acontece? No momento do trauma, às vezes o paciente chega no consultório muito agitado, chorando. E aí a gente não necessariamente precisa restaurar com resina composta e fazer uma restauração linda naquele dia. A gente pode simplesmente colocar um ilômero de vidro ali para amenizar a sensibilidade do paciente, que é uma restauração muito mais rápida. Não vai ficar estético, mas a gente vai emergencialmente resolver a situação da sensibilidade do paciente. E aí, numa consulta seguinte, o paciente já mais tranquilo, com as lesões em mucosa já tendo regredido, e a gente pode agendar o paciente para fazer aí sim a restauração estética. O prognóstico também é ótimo, bem favorável, e a gente mantém esse acompanhamento do paciente nas consultas de manutenção mesmo. E aí a gente radiografa o paciente a cada 6 meses, durante um ano, então também tranquilo as fraturas de esmalte dentina. Quando a gente tem a exposição pulpar junto da fratura de esmalte dentina complica um pouco mais o nosso tratamento. Então, o que que é? É uma perda de estrutura dentária e aí a gente tem dilaceração do tecido da polpa. E aí a polpa fica exposta direto na boca. Aí complica um pouco mais a situação para a gente. Nesse caso, a gente precisa obrigatoriamente de fazer uma radiografia para definir qual vai ser o tratamento. Depois que a gente fizer a radiografia, a gente vai decidir por fazer proteção pulpar, pulpotomia ou endodontia. E aí isso vai depender muito, o que decidir, isso vai depender das condições do dente. Então, por exemplo, se é um paciente jovem, como por exemplo esse paciente da foto, um paciente super jovem, ou um paciente que já está com uma idade, por exemplo, de 5 anos, 6 anos, ele já está começando, já está com um processo de risólios em andamento do dente. Então, de repente, isso com certeza vai mudar muito o nosso prognóstico, vai mudar o tratamento que a gente vai executar também. Por exemplo, se a fratura acabou de acontecer ou se a fratura aconteceu e a polpa está exposta já faz 2 dias. Então, isso também vai mudar como a gente vai decidir o tratamento. Então, pequenas fraturas em pacientes jovens, a gente, em geral, tenta fazer a proteção pulpar. Pequenas fraturas eu digo com pequena exposição pulpar, né? A fratura com uma pequena exposição e um paciente jovem, por exemplo, desse caso, da primeira foto, a gente faria uma proteção pulpar. Tá? Vendo que existe condição, radiografando e tudo. Agora, por exemplo, um paciente com uma idade um pouquinho mais avançada, uma fratura que já está bem maior, não é um pontinho só que a gente vê de sangramento, já é uma área maior de sangramento, de repente a gente já vai partir para uma pulpotomia, a gente pode mudar um pouco o planejamento. E quando a gente tenta fazer esses tratamentos e a gente não tem sucesso, o que é não ter sucesso? É tempos depois você observar uma fístula clinicamente. Ou você fizer uma radiografia, né? Na radiografia observar que existe alguma lesão. E isso é insucesso no tratamento. Não, né? Porque a gente executou de forma errada, mas às vezes porque o dente não responde. Até pela idade do paciente, a idade do dente. E aí, nesses casos, a gente pode optar pelo tratamento endodôntico, né, como segundo tratamento, uma segunda intervenção. E aí a gente, independente do que fizer, se for a proteção pulpar, a pulpotomia ou a endodontia, aí a gente restaura o dente. E em alguns casos, há uma recomendação de exodontia. Por quê? Quando o paciente é de difícil colaboração, quando a gente às vezes não está num meio em que é possível de se realizar proteção pulpar, às vezes tratamento endodôntico, em alguns locais é mais difícil, eu sei disso ser realizado. Então, a exodontia, ela é uma opção de tratamento, não é a opção que a gente gostaria, né? Mas ela tem que entrar, tem que considerar uma opção para a gente. E aí, por exemplo, em pacientes jovens, se for optada pela exodontia, a gente precisa pensar em alguma forma de manutenção do espaço, tá? Não só pelo espaço, mas também pela estética do paciente. E aí vamos depender, né, como a gente comentou, do dente, tudo, de como que o dente tá, da maturidade da criança em colaborar. Então, às vezes, uma criança extremamente difícil, a gente quer tentar uma proteção pulpar que você precisa de ter, assim, um preciosismo, e aí a criança não fica quieta, é difícil, então, às vezes a gente não consegue executar o tratamento que a gente quer, também pela maturidade da criança. Isso influencia bastante na nossa decisão.
O prognóstico ele é favorável quando a gente faz o diagnóstico correto, quando a gente consegue executar corretamente, aí o prognóstico é favorável mesmo. E aí a gente faz o monitoramento clínico e radiográfico, né? A gente pode fazer a cada 6 meses durante um ano. Na segunda imagem é um esquema, uma vista frontal que a gente tem, né? Também uma vista anterior da fratura envolvendo a exposição pulpar e também na última foto aí mostrando também a exposição pulpar numa vista lateral e aí é importante vocês já ficarem atentos que da proximidade do germe do permanente nessa última foto com a raiz do dente descido. Isso é bem importante para a gente considerar durante a abordagem de trauma. Agora, entrando na questão da fratura corono-radicular, o que é? Quando envolve, né, compromete tecidos da coroa, da raiz, ligamento periodontal, e aí a gente pode ter exposição pulpar ou não. E aí a gente vai mudar um pouquinho com relação ao tratamento, de repente, que a gente vai executar nesse paciente. E aí, lembra que eu comentei logo nos primeiros slides que às vezes quando a gente sofre um trauma em região de mento ou em alguma outra região, a gente pode ter fratura nos posteriores. Então, uma fratura à distância, né, o trauma à distância, e aí pode acontecer esse tipo de fratura coronorradicular em dentes posteriores também. E isso vai ser explicado muitas vezes pela direção do impacto, como que ele aconteceu. E aí, o que o paciente relata clinicamente, né? Clinicamente, o paciente, quando tem exposição pulpar, ele vai sentir dor, né? Principalmente quando movimenta o fragmento, quando ele mastiga, e aí vai doer bastante. E aí o tratamento vai depender muito do limite que a gente tem subgengival. Então, quando a gente tem até 2 milímetros subgengival, é muito difícil numa criança você conseguir ter esse preciosismo da medida de 2 milímetros, né? Então, a gente acaba usando um pouco o bom senso. Então, quando a gente tem 2 milímetros subgengival, 2 milímetros subgengival é o que define pra gente o tratamento. Então, se a gente passa desses 2 milímetros, a fratura vai além disso, dificilmente a gente consegue manter o dente, porque a gente não consegue fazer procedimentos, por exemplo, aumento de coroa clínica, tracionamento ortodôntico, essas questões em dente descido. Então, em geral, quando a fratura ela passa desses 2 milímetros do limite subgengival, a gente opta pela extração, desculpa. Agora, se a fratura coronorradicular ela envolve até esses 2 milímetros subgengival, aí a gente pode tentar fazer uma restauração, desde que a gente tenha a colaboração do paciente. Então, é uma restauração extremamente difícil de ser feita, tem que ter muito critério, então a gente depende também do paciente colaborar, para a gente conseguir fazer uma restauração subgengival numa criança, tá? Quando a gente tem exposição pulpar, a gente entra naquela questão anterior também da gente decidir sobre a possibilidade de tratamento para polpa, e aí vai ser uma pulpotomia, vai ser uma proteção, um tratamento endodôntico, a gente vai ter que avaliar também esse aspecto. O prognóstico ele é duvidoso porque é difícil de ser realizado um bom tratamento quando a gente tenta manter esse dente, então a gente precisa manter esse paciente em um acompanhamento bem de perto. Então, acompanhamento clínico radiográfico a cada 3 meses por um ano. E depois a gente não abandona o paciente, a gente continua mantendo isso durante as consultas de manutenção. Então, na primeira imagem, a gente pode ver uma fratura que muito provavelmente envolve coroa e raiz, né, pela direção que a gente vê da fratura. Na segunda imagem, são 2 esquemas, a fratura sem exposição pulpar e com exposição pulpar. E na última imagem também, a fratura sem exposição e com exposição pulpar, envolvendo coroa e raiz. Agora a gente tem com relação à fratura radicular. Com relação à fratura radicular, o que é? São lesões que elas envolvem estruturas de suporte do dente, pulpares e tecidos mineralizados da raiz. Aí, nesse caso, não envolve nada, não envolve nenhum tipo de fratura, de acometimento da coroa, e é basicamente da raiz. Então, o que a gente vê clinicamente? Clinicamente, a gente vai ver na fratura radicular um dente com uma ligeira extrusão, um pouquinho de deslocamento, um pouquinho de mobilidade. Então, a gente não consegue fechar diagnóstico de fratura radicular só com aspecto clínico, porque isso é muito parecido com algum tipo de luxação, uma subluxação, uma luxação extrusiva. Então, pode confundir com algum tipo de luxação quando você olha o dente clinicamente, né? Só com uma extrusão, uma mobilidade e aí. Então, a gente precisa, com certeza, da radiografia. O diagnóstico ele é basicamente radiográfico para a gente dizer se houve uma fratura radicular ou não. Então, aqui, o tratamento que a gente vai executar vai depender muito de como foi a fratura, aonde foi a fratura. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma fratura no dente descido, no terço apical, que é aquela partezinha mais perto do ápice radicular, em geral, o que a gente faz? Reaproxima e acompanha. A não ser que o dente tenha uma mobilidade muito acentuada e tudo, a gente pode fazer algum tipo de contenção. Mas se a fratura é só no ápice, a gente reaproxima e acompanha.
E aí a gente espera que essa pontinha do ápice que ficou, ela em geral ela é reabsorvida, né? Quando a gente tem a fratura transversal, que ela é no terço médio do dente, como por exemplo nessa imagem que eu coloquei nessa radiografia, em geral a gente faz a reaproximação e uma contenção rígida. E aí, fratura radicular, a gente precisa de contenção rígida mesmo, com fio 0,4, ortodôntico, né? Para manter bem os dois fragmentos bem aproximados. E aí a gente mantém 2 a 3 semanas ali essa contenção para a gente tentar ao máximo uma reparação ali na região radicular. Quando a gente tem a fratura transversal no terço cervical, mais pertinho da coroa fica mais difícil. Por quê? O fragmento coronal, ele fica geralmente com uma mobilidade muito grande, então fica difícil para a gente conseguir estabilizar isso e acaba tendo contaminação com saliva, com os fluidos bucais e tudo isso acaba contaminando ali, então fica muito difícil o processo de reparo. E aí, em geral, a gente opta pela exodontia em dentes descidos na fratura no terço cervical. Uma observação que a gente tem a fazer é com relação ao remanescente que vai ficar apical. Cuidado com esse remanescente. Então, dependendo de como ele estiver, a gente nem remove esse remanescente. A gente deixa ele ali, o tecido vai fechar por cima e a gente mantém esse remanescente apical, porque depois ele é reabsorvido. Então, no processo de erupção do permanente, aquele dente vai ser reabsorvido e a gente não se preocupa, porque durante a remoção do fragmento, a gente pode acabar lesionando o germe do permanente. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela na hora de fazer a remoção desse fragmento. Por isso que muitas vezes a gente opta por manter ele. Quando a fratura ela é longitudinal ou oblíqua, aí não tem o que a gente fazer realmente, aí é exodontia, não tem como manter esse dente, aí não tem discussão. O prognóstico a gente coloca como duvidoso, porque vai depender muito da resposta pulpar, depende de uma série de questões também de risólise, de risogênese, da idade do dente, da colaboração do paciente. Então, tudo que a gente algumas coisas já veio discutindo, vai depender bastante disso. Então, o prognóstico a gente coloca um pouco como duvidoso, né? E até porque a gente depende do processo de reparo do dente para ter sucesso. Então, a gente vai fazer uma radiografia a cada 3 meses, durante 1 ano, e depois a gente mantém nas consultas de manutenção. E aí, a gente tem, na primeira imagem, a radiografia, que a gente comentou, e na segunda imagem, o esquema também numa vista lateral da fratura radicular. Agora a gente entra nas lesões de luxação, que são lesões extremamente comuns. Então, concussão, subluxação, as luxações lateral, intrusiva, né, e extrusiva. Então, esse tipo de lesão, eles são os mais comuns na dentição descida. Por quê? Porque o osso, em crianças, ele não é tão compacto. Então, durante um trauma, muitas vezes, acaba que a mobilidade, o impacto, ele vai atingir os tecidos de suporte do dente. Então, por isso que as lesões de luxação, elas são muito comuns na dentição descida. Então, o que é a concussão? É uma lesão que ela é só restrita às fibras do ligamento, né? E não vai provocar nenhum tipo de mobilidade normal, não vai ter deslocamento do dente. Geralmente a concussão é aquela lesão aquele tipo de trauma que o paciente às vezes nem vai no consultório. Então, quando ele vai numa consulta de manutenção, você pergunta e tudo, aí a mãe fala, ele teve, bateu o dentinho, mas ficou tudo bem, não aconteceu nada. Em geral, as famílias falam que não aconteceu nada, mas é importante a gente manter em monitoramento um dente também que sofreu uma concussão. E aí, enfim, o paciente sofreu o trauma, a gente identificou que é uma concussão, a orientação é o repouso articular do dente. O que é repouso articular? Se o paciente tem um hábito, por exemplo, de sucção de dedo, chupeta, a gente evitar nesse período, né, para não forçar mais ainda o dente. A alimentação mais líquida, mais pastosa durante os primeiros dias. E ter cuidado, não fazer nenhum tipo de esforço com aquele dente. O prognóstico ele é muito favorável para esse dente, então também é bastante tranquilo, mas a gente precisa manter no monitoramento, acompanhamento clínico radiográfico, porque muitas vezes esse dente altera de cor. E aí sim a família fica preocupada quando o dente altera de cor. Quando o paciente chega com o dente alterado, a gente pergunta o que aconteceu, e aí às vezes ninguém nem lembra que teve aquele trauma, porque foi tão sutil, né? Às vezes a criança bateu e nem falou nada. Então é importante a gente investigar também quando a gente vê algum tipo de alteração de cor, pode ter obliteração também da luz do canal. Então é legal a gente manter esse dente em monitoramento, até porque às vezes as crianças sofrem múltiplas concussões, né, durante a infância, e isso também aumenta muito a chance de ter algum tipo de complicação. E aí, já na subluxação, a gente, o que tem? Uma ruptura, né, de algumas fibras do ligamento periodontal, e aí sim a gente tem um aumento de mobilidade. Na concussão a gente não tinha tanto. Na subluxação a gente já tem um pouco de aumento de mobilidade.
E aí, o que acontece? A gente pode ter o comprometimento pulpar, no sentido de precisar de tratar um canal, alguma questão assim, porque pode acontecer ou estiramento, ou até mesmo em casos mais graves, o rompimento do feixe vasculonervoso na região apical. Então, a gente sabe que depois que o feixe ele é rompido, então, dificilmente, né, a gente consegue manter o dente, ele precisa de tratar o canal. Ou então, o que acontece? O paciente não necessariamente rompeu o feixe vasculonervoso, mas aconteceu um edema naquela região apical. E aí o próprio edema, ele comprime, né, o feixe vasculonervoso e aí pode levar o dente à necrose também. Isso pode acontecer. O que o paciente ele relata pra gente? Ele relata sensibilidade à mastigação, porque ele vai estar um pouco incomodado, o dente vai estar mais ali com um pouquinho de mobilidade. Então, o tratamento é o que a gente já orientou para concussão, que é aliviar, fazer o repouso articular, né? Se o paciente tiver algum contato com aquele dente na oclusão, a gente vai fazer o alívio, desgastar um pouquinho aquele dente, ou o antagonista dele, a gente pode desgastar também. E aí orientar a limpeza ali com clorexidina, pode ser 0,12%, porque às vezes a criança fica com um pouco de... evita um pouco de escovar na região, fica incomodada. Então, fica acumulando muito placa na região e tudo. Então, até para limpar a ferida também, a gente orienta a clorexidina num cotonetezinho mesmo, e aí a família pode limpar em volta da região. Sem álcool, isso é importante falar, durante uma semana. E aí evitar a sucção de dedo, chupeta, dar uma alimentaçãozinha mais pastosa nesse período. Também a gente espera que, né, possa acontecer algum tipo de alteração de cor mais para frente, obliteração do canal. Existe um risco de necrose que não é muito grande, mas frente ao que a gente viu que pode acontecer pelo edema, pelo próprio estiramento ou rompimento, pode acontecer, levar à necrose. E aí a gente mantém esse paciente em acompanhamento também, acompanhamento clínico, radiográfico, e nas consultas de rotina a gente pode solicitar as radiografias. Aí aqui a gente tem um pacientinho, né, na primeira imagem a gente vê que tem um pouco de sangramento ao redor do dente, e na segunda imagem uma vista lateral, né, que a gente tem um pouco de espessamento do ligamento periodontal ali, um pouquinho de deslocamento na região. A outra que a gente vai comentar agora, outro tipo de luxação, é a luxação extrusiva. Na luxação extrusiva, o que acontece? Uma ruptura do ligamento periodontal e uma ruptura ou estiramento do feixe vasculonervoso apical. Então, na luxação extrusiva, o dente sai do alvéolo. Não completamente, né? Mas ele vai em direção coronal um pouco, né? Deslocando um pouquinho de dentro do alvéolo. E aí, muito importante, se a gente puder ter esse primeiro contato com o paciente, isso também vai determinar muito o nosso prognóstico. Se a gente consegue, numa orientação por telefone, pedir à família para dar uma empurrada com o dente para dentro, né? Reposicionar um pouco o dente para dentro, com uma pressão bem leve, assim, e aí dar um paninho, uma gaze, né, para o paciente ficar mordendo, segurando, até chegar no seu consultório para você fazer o atendimento emergencial. Isso minimiza a formação de edema na região apical, então às vezes o paciente demora para chegar no seu consultório, quando você vai tentar reposicionar ou vai fazer algum tipo de procedimento, já está com muito edema na região e a gente não consegue. Ou fica arriscado, porque a gente com o edema e faz a pressão do dente descido, a gente pode empurrar esse edema em direção ao germe do permanente e aí causar algum tipo de lesão no permanente também. Então, se a gente consegue essa orientação inicial, é bem bacana. E aí também vai depender de uma série de fatores, qual vai ser o tratamento que a gente vai instituir para isso, qual o prognóstico, né, do caso. Então vai depender qual o grau de risólise do dente, né, se o dente já está no processo de esfoliação ou não. O tempo decorrido pós-trauma, então se foi imediatamente após o trauma e foi uma família orientada e colocou a gaze, maravilha. Agora, se o trauma aconteceu de manhã e o paciente procurou à tarde, acaba dificultando um pouco mais. Qual a magnitude do deslocamento? Então, o dente estruiu foi bem pouquinho ou ele ficou muito para fora do alvéolo. Então, como que a gente vai conseguir reposicionar, de repente, esse dente, né? Se envolve fratura alveolar ou não. Da relação que esse dente está com o germe do permanente. Então, quanto mais pertinho o dente está do germe do permanente, mais difícil a gente conseguir fazer algum tipo de tratamento, porque a gente fica com um risco muito grande na lesão. Depende da interferência oclusal. Então, o paciente está com o dente destruído, muitas vezes ele começa, o dente que não estava em oclusão, ele começa a ter essa interferência oclusal e aí a gente pode fazer os ajustes. A gente até prefere muitas vezes fazer o ajuste no antagonista para não forçar aquele dente durante o desgaste com a broca. Mas em alguns casos, por exemplo, se o paciente tem mordida aberta anterior, por exemplo, e aí ele não vai ter nenhum tipo de interferência oclusal e a gente, né, fica mais tranquilo também. E também depende muito da colaboração do paciente. Se é um paciente que não tem condição nenhuma de colaborar, dificulta muito o nosso tratamento. Se é um paciente mais tranquilo, que, né, consegue ficar mais calmo para a gente executar o tratamento, é muito mais fácil da gente realizar.
E aí a gente vai optar, frente a todas essas questões que a gente trouxe aqui, por realizar ou a exodontia do elemento, é uma opção que a gente precisa considerar, ou então reposicionamento. E aí a gente, se optar por reposicionar, a gente reposiciona, faz a contenção semi-rígida, nesse caso, então, a contenção não é rígida, como na fratura radicular, a gente faz a contenção aqui semi-rígida, com fio, aquele fio de nylon mesmo, tipo nylon de pesca, a gente faz a contenção semi-rígida e a gente mantém por 2 semanas nesse caso. Mesmo esquema repouso articular, né, a gente tenta dar alimentação mais líquida pastosa para o paciente. A gente espera que aconteçam algumas sequelas nesse caso, então é importante a gente deixar a família orientada que é esperado que aconteça. Então, necrose é muito comum de acontecer, porque na maioria das vezes a gente tem mesmo o rompimento do feixe vascular nervoso apical, ou então, reabsorção radicular, também é uma resposta que o dente de tecido pode dar para a gente. Então, é importante a gente deixar a família orientada. Então, a gente mantém um monitoramento mínimo por 18 meses, a gente faz esse acompanhamento. E também a gente continua depois monitorando clínica e radiograficamente nas consultas de manutenção. Então, nessa primeira imagem, a gente tem o elemento 61, que sofreu uma extrusão. O 51, né, foi avulsionado, depois a gente comenta sobre isso. Mas o 61, a gente vê que ele está com uma luxação extrusiva. Ele saiu um pouquinho, né, em direção coronal, ele saiu do alvéolo. Na segunda imagem, nessa vista lateral também, a gente tem o dente que foi um pouco deslocado. E na última imagem, um esqueminha do dente também deslocado em direção coronal também, de dentro do alvéolo. Agora, comentando sobre a luxação lateral, o que seria essa luxação lateral? É uma lesão completa, né, complexa, desculpa, e ela vai envolver ruptura ou então laceração do ligamento periodontal e envolve áreas extensas. Na superfície radicular, no osso alveolar, a luxação lateral é mais complicado para a gente. Então, se o paciente sofre de luxação lateral, a gente fica um pouco mais alerta. E aí vai depender das mesmas questões que a gente comentou para a luxação extrusiva. Então, o grau de risólise, de risogênese do dente do paciente, qual foi o tempo decorrido, se envolveu parede alveolar ou não, qual tipo de interferência oclusal, enfim, colaboração. Depende de uma série de questões, as mesmas que a gente precisa observar para a luxação extrusiva. E aí a gente pode acompanhar. Nesse caso, quando o dente sofre algum tipo de luxação lateral, a gente pode fazer o ajuste oclusal do dente se ele começa a ter contato. E aí, mesma coisa, a gente vai optar pelo reposicionamento com a contenção também semi-rígida. E aí a gente vai deixar por 2, 3 semanas, ou então pela exodontia. A opção da exodontia, como que ela se dá pra gente? Quando a gente vê que a coroa do dente descido está deslocada por vestibular. Por quê? Quando ela desloca por vestibular, a raiz desloca para a região palatina. E onde está o germe do permanente? Justamente na parte mais palatina. Então, quando a gente vê que a coroa do dente descido deslocou para sentido vestibular, aí a gente opta pela exodontia, porque a raiz, ela muito provavelmente já encostou no germe do permanente ou está muito próxima. Então, para a gente minimizar sequelas, a gente opta pela exodontia nesses casos. Muito comum a ocorrência de necrose e luxação lateral, então a gente deixa a família ciente. E aí a gente faz preservação também clínica e radiográfica, a gente pode manter o mesmo protocolo de acompanhamento de 18 meses, no intervalo mais curto, né, por exemplo, a cada 3 meses, 4 meses de acompanhamento, e depois a gente mantém isso nas nossas consultas de manutenção preventiva. Então, na primeira imagem, a gente vê o elemento 51, que apresenta uma luxação lateral. Nas duas imagens subsequentes, que são os esquemas, né, a gente vê também o dentinho bem deslocado. E aí, agora, com relação à luxação intrusiva, o que é a luxação intrusiva? É quando o dente ele se desloca no longo eixo, porém, no sentido apical. O dente ele entra, sentido dentro do alvéolo, sentido apical, o dente sofre a intrusão. Então, clinicamente, o que a gente observa? O paciente chegou para a gente, o que a gente vai ver? O dente ele fica em infraoclusão, né? Ele fica no nível mais infraoclusão do que os outros, comparado com os outros dentes. Em geral, ele fica imóvel, porque ele fica muitas vezes travado no osso. E aí, na radiografia, a gente tem a perda de identidade do ligamento periodontal. É a gente não conseguir ver mais aquela margenzinha todinha perfeita do ligamento periodontal. Fica um pouco mais difícil da gente conseguir enxergar isso. E aí também a gente precisa ficar atento no contato com o germe do permanente, nesses casos. Então, o que acontece? Durante a intrusão,
o dente fica mais perto ainda do germe do permanente. Dependendo de qual for a direção dele, ele pode sim afetar gravemente a formação do permanente sucessor, principalmente dependendo do estágio da formação que o permanente está. E aí, o que a gente espera? Que o dente descido, né, ele possa mais para frente apresentar algum tipo de alteração de cor, que ele possa apresentar reabsorção, ou pode apresentar necrose também num período subsequente de acompanhamento, e a gente orienta a família com relação a isso. Isso é esperado que aconteça. Então, quando a gente vê na radiografia que houve a invasão do folículo do permanente, isso não é uma coisa fácil de ser identificada. Então, a gente vai radiografar e assim, é bem criterioso para a gente olhar. Então, a gente vê que houve, em volta da coroa do permanente, a gente vê muitas vezes o folículo, né? Aquele saco que fica em volta do dente permanente. E aí, quando a gente tem a intrusão e que o dente ele rompe esse folículo, a gente muitas vezes não vê mais a integridade dessa linha que fica ao redor da coroa do permanente. A gente para de ver essa integridade dessa linhazinha e aí a gente entende como a invasão do folículo do germe do permanente. Ou então, se a gente tem fratura alveolar, aí a gente, nesses casos, indica a exodontia do elemento descido. Se a gente radiografou, vimos que não envolveu o germe do permanente, que está tudo bem, a gente pode aguardar a reerupção desse dente. Muitas vezes ele volta e o dente reerupciona para a posição original, né, perto da original. Mas, sim, até 8 semanas, a gente vê que o dente não reerupcionou, aí a gente precisa indicar a exodontia desse elemento, tá? E aí a radiografia a gente faz logo na primeira semana, né? E a gente mantém radiografia de 30, 60 e 120 dias, porque a gente quer justamente acompanhar a reerupção. Então, o dente a gente quer acompanhar radiograficamente se ele está voltando para a posição. Então, essas duas primeiras imagens aqui são um caso de um dente que sofreu uma intrusão, um elemento, e aí depois ele foi sozinho, né? Sofrendo a reerupção. E na última imagem é o esquema do dente intruído, no sentido do alvéolo. E aí, a última agora lesão que a gente comenta é com relação à avulsão. O que é a avulsão? É quando o dente ele desloca completamente de dentro do alvéolo. Então, o dente sai completamente do alvéolo. E aí a gente entra numa discussão que é bem importante, com relação ao reimplante. Em dentes permanentes, a gente não tem discussão, a gente normalmente tenta o reimplante do dente permanente, considerando uma série de fatores, mas em geral a gente tenta reimplante. No dente descido, eu trouxe duas recomendações para vocês, para a gente discutir um pouco aqui com relação à indicação. O que a ABOPED fala? A ABOPED é a Associação Brasileira de Odontopediatria, isso no manual de referências. A ABOPED fala que o reimplante ele é muito arriscado, porque pode acontecer algum tipo de reabsorção inflamatória, depois abscesso no dente descido pode acontecer, o dente permanente pode vir com algum tipo de hipoplasia. Então, há um risco grande de lesão do permanente. Mas, o que a ABOPED recomenda? Caso se opte por tentar um reimplante, a gente precisa considerar o tempo de permanência do dente extraalveolar. Então, isso tem que ser o mínimo possível de tempo de permanência extraalveolar, aonde o dente foi conservado, e aí naquelas questões que a gente já sabe, conservar no leite, no soro, né, solução de Rank, se a gente tiver. Se houve comprometimento alveolar em pacientes até 4 anos, por quê? Depois de 4 anos, o dente ele já praticamente entra no processo de risólise, né? De entrar no processo para esfoliação. Então, depois de 4 anos, não tem indicação para o reimplante. E aí, nesse caso, se fizer o reimplante, a gente precisa fazer a contenção e a endodontia. Mas eu faço uma ressalva importante, que a ABOPED é um manual de referência para odontopediatras. Então, são profissionais que estão em constante contato com o atendimento a pacientes infantis e tratamentos em dentes descidos. Então, e a APD, que é a Associação Americana de Odontopediatria, é pontual. Então, não é indicado reimplante em dentes descidos. Então, eu trouxe essa discussão, achei que era bacana a gente discutir, porque sempre alguém me pergunta sobre reimplante de descidos. Em geral, a resposta é não façam reimplante. Mas eu achei legal a gente trazer essa discussão da ABOPED, porque há relatos de pessoas que fizeram e que deu certo e tudo, mais especialistas. Então, odontopediatras que fizeram, pessoas treinadas para executar e pessoas que têm muito critério para definir se realmente é indicado realizar. Então, em geral, clínicos gerais, profissionais que atendem população geral, às vezes que atendem unidade de saúde, que não são odontopediatras, a recomendação que a gente procura seguir é da APD, não façam reimplante de dentes descidos, tá? Aqui na primeira imagem a gente tem o elemento descido que foi avulsionado, né? A gente tem a imagem clínica e radiográfica, e na última é o esquema do dente avulsionado. E aí agora a gente já
conseguiu conversar bastante, né, sobre quais os tipos de trauma, o que a gente faz em cada trauma, e aí agora a gente entra numa questão que são as sequelas. Então, sequelas para os dentes descidos. O que pode acontecer? O que a gente espera muitas vezes que aconteça e que a gente precisa orientar a família? Então, com relação à polpa dental, o que pode acontecer? Hiperemia, pode acontecer hemorragia, calcificação, necrose, reabsorção interna, na coroa ou na raiz. Então, uma série de questões que podem acontecer, assim como no dente permanente também acontece. E danos que são decorrentes do ligamento periodontal são, por exemplo, a reabsorção radicular externa. E aí eu trago uma ressalva aqui com relação à descoloração da coroa. Então, a descoloração da coroa ela é muito comum nos dentes descidos. Então, invariavelmente a gente vê pacientes que aparecem dentes com a coroa escurecida. E aí, logo depois de um trauma, o paciente ele pode escurecer, a coroa pode ficar escurecida, mas ela pode muito bem voltar à cor original, ou que não volte à original, mas a cor pode reduzir. Muitas vezes isso acontece, isso é muito comum. Então, a gente não é porque o dente escureceu ou que está numa cor diferente que a gente já vai falar, escureceu é canal, escureceu é necrose. Não é assim, não é dessa forma que a gente lida, tá? Então, ele pode escurecer, permanecer assintomático durante todo o resto da vida desse dente. Então, até ele esfoliar, ele fica escurinho o dente, sem nenhum problema. A gente olha clinicamente, está tudo bem, não tem fístula. Radiograficamente, a gente não vê nenhum tipo de complicação, não tem lesão periapical. Então, esse dente está assintomático. O que aconteceu? Extravasamento de sangue para os tubos dentinários. Alguma questão pode ter acontecido ali, várias, né? São as situações que podem levar a alteração de cor. E aí, o dente simplesmente escureceu. Agora, quando a gente vê que há necrose, a gente vê fístula, a gente vê lesão radiográfica, aí sim, aí a gente indica a endodontia, né? Independente da cor do dente, a gente indica a endodontia. Então, eu trouxe esse ponto para a gente ficar bem gravado, que não é porque o dente está escuro que precisa de tratar o canal. E aí agora a gente entra em algumas sequelas, aqui em umas imagens que a gente tem, né? A primeira imagem do dente avulsionado, a segunda imagem nessa primeira seta maior, no elemento 51, a gente tem uma reabsorção externa, a gente consegue ver no ápice da raiz. Nessa mesma radiografia, a gente tem aqui, acho que eu consigo mostrar com a seta. Nessa radiografia, bem no ápice aqui da raiz, a gente consegue ver que já tem a formação de uma lesão e aqui um pouco de calcificação do canal. Vocês conseguem ver que está um pouco obliterado o canal. Nessa imagem de baixo, o elemento escurecido aqui, né? Então, se, por exemplo, nessa região a gente visse a formação de uma fístula, alguma questão, aí sim, aí a gente teria um ponto importante e aí a gente indicaria o tratamento endodôntico. Desculpa. E aí, na última imagem aqui também, a gente vê esse mesmo caso, né? Dessa imagem aqui, o dente escurecido, mas não tem lesão apical, não tem nenhum tipo de complicação, então tudo bem, a gente não se preocupa com isso. Agora a gente tem algumas repercussões que podem acontecer para o germe do permanente, que é uma das nossas principais preocupações durante a abordagem do trauma em tecidos. A gente precisa ficar atento com relação às sequelas que podem ocorrer para os permanentes, porque aí é para a vida toda, né? Então pode acontecer hipomineralização ou hipoplasia do dente, então a perda estrutural do dente pode acontecer, dilaceração radicular, pode acontecer distúrbio na erupção dentária, então ou o dente erupcionar mais rápido, né, precocemente, ou ele demorar um pouquinho mais para erupcionar, pode acontecer até impacção dentária, a gente pode esperar que aconteça. Então, nessa primeira imagem, a gente tem aqui o elemento clínico e radiograficamente, então clinicamente a gente vê aqui já a hipoplasia do dente, né, e aqui a gente tem também um defeitinho aqui mais no aspecto de mancha, aqui já bastante perda estrutural do dente. E aí, radiograficamente, a gente consegue ver essa perda estrutural. E nessa última imagem, a gente vê um dente, numa radiografia oclusal, a gente vê que ele tem dilaceração radicular. Esse dente, muito provavelmente, devido a um trauma no tecido. Dando continuidade aqui, achei legal a gente trazer essa discussão com relação ao uso de antibióticos. Então, muitos pais perguntam se a gente sofreu um trauma, precisa de antibiótico. Ou vamos tratar um canal, precisa de antibiótico. Então, é importante essa discussão. Então, a gente não tem evidência para o uso de antibiótico sistêmico para tratamento dessas lesões de luxação e tudo, para dentição decídua. O uso de antibióticos ele vai ficar muito a critério nosso durante o atendimento clínico. Então, a gente vai, por exemplo, prescrever um antibiótico se a gente tem lesão associada em vários outros tecidos, se a gente vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica maior, se o paciente apresenta, por exemplo, alguma condição sistêmica que seja complicadora. Então, assim, caso o paciente apresente alguma condição sistêmica importante e a gente fique uma dúvida com relação à situação sistêmica,
não hesitem. Liguem para o pediatra, a gente pode ter uma relação bacana, né, com outros profissionais, a gente conversa e chega a melhor opção de tratamento para aquele paciente. Agora, antibiótico simplesmente por causa do trauma, se não teve lesão grande associada, só no dente, e aí não tem indicação mesmo da gente fazer a prescrição, tá? A não ser que o dente tenha caído em algum ambiente super contaminado, alguma questão assim, né? Os testes de sensibilidade e percussão. A gente não confia em testes de sensibilidade e percussão para dentes descidos. Os resultados são muito inconsistentes. Então, as crianças não conseguem dizer para a gente claramente se aquilo foi dor, se foi gelado, se foi um incômodo. Então, a gente, em geral, não faz esses testes. Primeiro porque eles, de certa forma, incomodam. Eles são um pouco doloridos, desconfortáveis. E isso pode misturar com outro tipo de dor que a criança está sentindo, então acaba dificultando mais ainda o nosso diagnóstico. Então a gente opta por não fazer nem teste de sensibilidade com gelado, né, com esses sistemas que a gente tem, nem teste de percussão também a gente não faz em dentes descidos. O que a gente precisa passar de orientação aos pais num pós-trauma? A higiene bucal. Então, às vezes a criança, às vezes não, maioria das vezes, a criança vai ficar muito incomodada com a região no pós-trauma, onde sofreu a lesão no dente, às vezes o dente fica dolorido ou a própria mucosa está machucada, então a gente orienta que é necessário realizar a higiene. A gente não pode simplesmente ignorar o fato da higiene bucal ali, então a gente vai sempre orientar uma escova macia, e aí se ficar realmente difícil a escova, às vezes machuca bastante, aí a gente orienta a clorexidina, né, 0,1, 0,12% sem álcool, a gente vai passar na área afetada com cotonete, pode passar 2 vezes por dia por uma semana, e aí depois de uma semana a gente vai ter uma resposta bem bacana da mucosa e vai ficar mais fácil de voltar a escovar. Dieta leve por 10 dias e restrição no uso de chupeta, de dedo, de qualquer tipo de hábito de sucção que o paciente tenha. A gente tem que deixar a família ciente das possíveis complicações que podem ocorrer depois do trauma. Então, pode acontecer edema, o dente pode ficar com mobilidade, pode ter algum sinal de infecção, por exemplo, uma fístula, alguma questão dessa, a gente precisa orientar. E também orientar sobre as complicações tardias para o permanente. Então, às vezes a família fala, mas vai ter, o permanente vai nascer com defeito? Afetou o permanente? A gente não consegue ter certeza disso, né? Não pós-trauma de dente descido, mas a gente precisa orientar que isso pode acontecer. E é importante a gente documentar também que a gente passou essa orientação. Para a gente finalizar, né, a nossa discussão aqui com relação ao trauma em dentes descidos, eles envolvem uma complexidade enorme de fatores que, como a gente viu, que eles vão definir o nosso prognóstico, se ele vai ser favorável ou não, vai definir o nosso tipo de tratamento. Muitas vezes o prognóstico favorável, como eu comentei, ele depende do atendimento imediato, um atendimento que seja o quanto antes para aquele paciente, mas dificilmente a gente consegue, às vezes o paciente não consegue contato, então aí o paciente fica sem saber como agir, ou muitas vezes o paciente até chega ao consultório e o dentista não sabe como agir. Então, por isso da importância dessa divulgação, da gente divulgar para os profissionais, né, para todo mundo ficar ciente da importância e de como agir no momento de trauma, porque uma coisa é a gente conversar aqui, outra coisa é no momento de estresse a gente lembrar do que foi conversado, então é importante a gente sempre sedimentar esses conhecimentos, né, para saber agir da melhor maneira possível para os pacientes e também passar essas orientações para os pacientes, não necessariamente só no pós-trauma, a gente também pode passar isso numa consulta de prevenção, como eu comentei. E aí o tratamento das lesões traumáticas, ele tem que ser planejado, então o que a gente precisa colocar em mente como prioridade? A relação do dente de leite com o germe do permanente. Então a gente sempre vai optar, a nossa primeira possibilidade de tratamento vai ser aquela que ofereça o menor risco para o dente permanente sucessor. Então a gente sempre pensa primeiro no dente permanente, o que acontece de consequência para ele, se tiver risco para ele, se a gente vê que ele vai ficar em sofrimento, alguma questão, a gente vai sempre priorizar ele, o dente permanente. Por isso também o acompanhamento é muito importante, acompanhamento de algum tipo de sequela futura no tecido, que aí possa causar algum tipo maior de lesão também no permanente. Agradeço muito o convite, essas foram aqui as referências que eu usei. Então, a primeira referência é o manual da APD, que é a Associação Americana de Odontopediatria. O segundo é o manual de referências que a gente tem de odontopediatria. São excelentes guias para a gente. E o último é o livro do professor Guedes também, que é um excelente livro para a gente seguir de orientação. Todos esses são ótimos para a gente seguir de orientação para condutas clínicas.